Agradecemos imensamente a brilhante participação do professor Marcelo, pedindo escusas pela necessidade de gestão do tempo, mas isso em função também da grande quantidade de temas importantes que nós vamos debater. Muito obrigado, doutor Marcelo. Super importante também esse enfoque do Juizado Especial Criminal, que muitas vezes nós acabamos deixando, eu não diria de lado, mas pelo volume até de dados distribuídos, acaba ficando no segundo plano. E, desembargador, nós temos o tema do ambiente, meio ambiente, especialmente nas regiões costeiras, Itajaí, Vara Ambiental de Florianópolis, que exige um olhar muito cuidadoso para esse importante instrumento, que envolve também o cuidado que o doutor Marcelo colocou aqui com a proteção da vítima, que no caso é um bem difuso, é o bem de todos nós, o meio ambiente, dentre outros temas importantes. Bom, de imediato eu passo a palavra, então, ao próximo painelista, professor Dr. Márcio Ricardo Staffen, que vai analisar o modelo constitucional de impugnação dos juizados especiais federais, a uniformização na perspectiva do horizonte de eventos e do princípio da incerteza. O tema é vasto e amplo e nós vamos pedir muito a colaboração com relação ao tempo. O professor Márcio, que é doutor em Direito pela Universidade Univale, pela Universidade do Vale do Itajaí, também em dupla titulação, assim como nossos colegas juízes federais, doutor João Batista e doutor Gilson, pela Universidade de Perugia, na Itália, também pesquisador do Conselho Nacional de Justiça, coordena o programa de pós-graduação estrito sensu do IMED, em Passo Fundo, e é professor nos cursos de graduação em Direito e especializações no Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto do Vale do Itajaí e também na nossa Univale. Também atua como advogado. Então, de imediato, passo a palavra para, até 30 minutos, expor o seu tema. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Dizer que é motivo de satisfação e honra estar nesse tribunal e, ao tempo que eu registro isso, cumprimentar a junta diretiva dessa corte, que certamente é referência para a Justiça Federal no Brasil, isso tanto em níveis de uma posição política que ocupa sempre à frente das direções do próprio sistema dos juizados especiais federais, que se estende esse mesmo cumprimento também aos seus servidores que fazem e que possibilitam essa existência destacada. Cumprimentar o meu ilustre orientador, professor Dr. Zenildo Bodinar, que é orientador da graduação, do mestrado, do doutorado, e provavelmente ele deve ter dado graças que, felizmente, se desincumbiu desse ônus. Ao mesmo tempo, saudar o professor Bolzano, que é o nosso patrono em relação à crítica que vai ser exposta a toda a sistemática. Não poderia deixar de registrar, por questões bastante pontuais e óbvias, os agradecimentos ao professor Savares, em razão de toda a exposição que fez sobre essa complexidade que é o sistema recursal dos juizados especiais federais. Mesmo cumprimento que fica registrado ao professor, juiz federal Antônio Bochinek, por ter compartilhado muito da sua tese, que também versa sobre essa questão de acessibilidade à justiça com foco nos juizados especiais federais. E com isso, no intuito de respeitar o horário que foi posto, fazer uma abordagem que possa esclarecer a pesquisa apresentada como um relatório. Hoje, passados 2 anos da defesa, é possível dizer de que se tem uma condição de entender o como nasceu a tese ou como ela foi acabada. Daria para dizer de que ela nasceu a partir da saturação ou do esgotamento de alguns problemas de pesquisa. O primeiro, que era justamente vencer algo que foi desconsiderado parcialmente no relatório da IPEA em 2010, 2011, 2012, que concentrou o máximo de energia sobre um primeiro grau, um primeiro nível da jurisdição dos juizados especiais e preteriu, deixou em um segundo momento, a estrutura dos juizados na situação recursal especificamente. Então, ali era um ponto de partida que nós precisávamos vencer sem se restringir efetivamente a uma questão estatística, porque talvez até a própria metodologia de pesquisa não fosse o principal ponto no qual nós devêssemos nos dedicar, por uma questão de competência do pesquisador em si. Um outro ponto que era determinante, ou a segunda possibilidade que surgiu, era trabalhar justamente o como há uma passagem da ideia de acesso à justiça, ou aquela ideia um pouco mais simplificada de acesso ao poder judiciário, o day in court, talvez,
para se pensar em uma inafastabilidade da tutela jurisdicional no seu sentido mais lato, mais amplo, e que pudesse dar conta dos compromissos fixados constitucionalmente na Carta de 88, até que nós resolvemos fazer toda uma construção relacionada a isso e dedicar o problema à estrutura do sistema recursal, ao problema estrutural, ao problema sistemático, normativo, autopoiético, que de alguma forma foi criado ao longo dessa experiência, que não é tão antiga assim, e o como, teoricamente, isso pode ser confrontado em relação a questões empíricas que foram postas. A partir dessa estada que fora realizada junto à Universidade de Perugia, um dos grandes desafios no primeiro momento de conseguir uma coorientação lá era justamente fazer com que os pesquisadores italianos conseguissem compreender, afinal de contas, que instituição é essa, os juizados especiais federais. Esse era o principal desafio. E isso trouxe uma outra conotação de que talvez o ponto de partida não possa ser um ponto de partida abstrato ou um ponto de partida alienígena para tentar compreender algo que é nosso e sim retomar uma construção. Para isso se buscou trazer como um dos pontos para assimilar o tamanho da complexidade que nós temos pela frente, a estruturação e o modo pelo qual o Estado brasileiro nasceu e é pensado. Se voltou um pouco a toda a construção que o Raimundo Faoro fez nos últimos 50 anos, de demonstrar como a nossa modernidade é uma modernidade tacanha, de como as nossas instituições ainda têm um certo pé em um modelo estamental de Estado e não propriamente em um modelo republicano que consiga distinguir esses nichos, essas posições políticas que precisa assumir e, ao mesmo tempo, institucional, para demonstrar como nossos juizados têm um compromisso muito mais estamental do que propriamente republicano por quem se dedica a atender. Esse é um ponto que é absolutamente relevante na nossa percepção. Não é demonstrado que ele sofre de uma crise existencial, que nós estamos sendo iludidos, que há uma carga de ingenuidade, mas que por detrás desse establishment tem uma razão de ser e que isso se demonstra em alguns enunciados, em algumas súmulas, em alguns precedentes, de uma forma bastante clara, o como a administração pública se vale dos juizados especiais federais, leia-se executivo sobremodo, para um longa-manos daquilo que não fez em determinado momento. Então, o Estado é um ponto de partida elementar na nossa construção para conseguir ter uma visão um pouco mais panorâmica do que pode ser efetivamente o percalço que vai ser visto quando da estrutura recursal e automaticamente também no primeiro grau de jurisdição, porque não seria cingível esses dois momentos. E aqui há um ponto que nos chamou a atenção, porque se há uma construção de um sistema, ou do sistema de juizados especiais, quando dos juizados de pequenas causas, a partir da primeira parte da década de 80, com o Ministério da Desburocratização, talvez em algum momento nós fizemos uma conversão e voltamos a burocratizar aquilo que nós queríamos desburocratizar. Não que a burocracia seja um mal em si. A burocracia presume, dentre outras coisas, racionalidade, impessoalidade, uma organização sistêmica do modo com que as coisas vão se comportar e vão ser dirigidas. Mas nós criamos uma burocracia na qual a racionalidade que foi posta é uma racionalidade absolutamente irrefutável em um primeiro momento. Mas do que se opta por manter assim para preservar um status quo ou para não gerar um outro desafio que demandaria um outro investimento e aí com isso uma questão de que esse longa-manos do Estado precisaria ser reinventado, criado sobre um outro aspecto. Então parte a pesquisa a partir de entender como o Estado funciona. E isso justifica o porquê de os números do relatório Justiça em Números, ou do próprio microsistema dos juizados especiais federais, oscilarem entre 75%, 79% a 85% das demandas cíveis terem como destinatários justamente a autarquia e INSS. Essa é uma questão de que é absolutamente estratégica para se entender que, em determinado momento, os juizados já não têm mais essa capacidade de cindir os dois espaços. Estão muito próximos e nós temos uma demanda, uma encomenda que, em determinados momentos, condiciona a estrutura que vai ser posta.
condiciona a quantidade de peritos que precisam estar à disposição da justiça, a estrutura básica dessa perícia para facilitar ou não o julgado que vai ser posto, e demonstra, num outro momento, de que o próprio INSS, utilizando do exemplo INSS, se vale dos juizados especiais federais em uma conduta ou em um comportamento que pode ser classificado como oportunista, quando se utiliza das tentativas de conciliação não como um mecanismo de alteração de uma cultura, mas sim de uma lucratividade que ela pode ser obtida a médio e longo prazo e não, num primeiro momento, dando a devida adimplência a um direito fundamental, a um direito que pode ser considerado como vital. Então, esse cotejo demonstra como as questões não são totalmente dissociadas uma da outra. Se tem uma outra condição que é absolutamente relevante ao nosso julgar, deixando bem clara a posição de fala, que diz respeito à questão de uma mudança paradigmática relacionada com a própria Constituição Federal. Uma Constituição que é absolutamente generosa em matéria de direitos fundamentais, que força a administração pública a tentar minimamente adimplir, que talvez não consiga por N fatores, e que coloca o Poder Judiciário como o guardião dessas promessas, que não tem mecanismos para fugir. Ao mesmo tempo, a própria Constituição coloca como subprincípios, dentro de um princípio maior, uma garantia ou garantias constitucionais que dão um contexto, dão um corpo muito maior à ideia de devido processo legal, de que mecanismos que podem ser utilizados para tratar de preservar ou dar celeridade ao processo em si, à resolução do conflito, entram em rota de colidência direta com garantias constitucionais. Por isso, dessa ideia de um modelo constitucional de processo, que precisa também fazer com que haja uma condição de vigência e validade dentro da própria prática processual que os juizados vão enfrentar. Não pensando na pessoa, ou na função, na instituição juiz, ou procurador, ou advogado, mas pensando na questão jurisdicionado e aquilo que de alguma forma ele está pleiteando e que não é e não pode ser considerado como uma questão banal, uma questão secundária. Até porque há uma outra condição de que aqui é o ponto derradeiro onde ele pode chegar. Do contrário, outros mecanismos paraestatais precisariam ser criados. E o principal ponto, assim como já foi antecipado pela manhã, em questionamentos, em própria exposição, vai demonstrar da condição imperiosa de que a Constituição consiga se espraiar para microsistemas ou para os sistemas processuais e de que é uma questão chave para compreender os desafios que perpassam o sistema recursal dos juizados especiais federais é justamente a fundamentação das decisões. Não como uma questão retórica, como uma questão de eloquência do magistrado, mas como uma resposta àquilo que efetivamente ele foi demandado. Esse é o principal desafio, até porque se nós temos uma questão de simplicidade, de informalidade, de celeridade, essa questão não é uma questão de rotulagem para distinguir de um modelo processual distinto, ordinário, que está no processo civil. A leitura que nós fazemos sobre isso é uma questão de pedagogia para o próprio jurisdicionado em razão da especificitude que ele tem em comparecer a essa corte, digamos assim. Então, a fundamentação precisa minimamente corresponder a isso para que haja uma assimilação entre o pleito e a devolutiva que é prestada pelo Estado, que possibilita uma abordagem diferente numa eventual prática recursal, que condiciona isso sobre vários aspectos. Aqui é uma questão, ao nosso juízo, de uma pedagogia em razão da própria decisão. Mas que também, ao tempo em que tem uma carga pedagógica, obviamente tem uma carga de fazer valer aquilo que efetivamente está positivado, que está reconhecido com carga normativa. E aí há uma outra surpresa no modo com que as instituições funcionam, como essas engrenagens entram em movimento, de que, não obstante o uso da ideia ou o uso dessa cultura de fundamentação autopoética pelos próprios fundamentos ou por uma síntese que o juiz entende ser conveniente para aquele caso, se percebe, de um outro lado, a existência de precedentes que têm uma carga relativamente frágil de normatividade para dar conta do que vão se propor.
porque ou escapam de um controle que deveria ser do processo legislativo, enquanto ente produtor primeiro de uma norma jurídica, ou porque se pautam numa cultura de precedentes que se diz da common law, mas que trabalha sobre premissas teóricas distintas, ou porque decorrem de alguns entes que efetivamente não correspondem a uma estrutura que está reconhecida dentro da Constituição Federal. E aí há uma cultura de uniformização de julgados, que na investigação que foi conduzida é absolutamente generosa, de que na tentativa de uniformizar, de trabalhar com contingências, de estabelecer mecanismos relativamente concretos para a resolução de casos concretos, faz aquilo que na física é chamado de fusão de horizontes, naquilo que é chamado de princípio da incerteza. De tanto se restringir o aspecto de incidência desse precedente sobre uma questão em específico, aquilo que deveria dar conta da questão específica descortina um cenário muito maior de questões desamparadas. E isso faz um mecanismo autofágico de que quanto mais precedentes se cria, mais dependentes nós somos de outros precedentes para dar conta de outras questões que são vindouras ou que o fato gerador antigo já não dá mais suporte à questão prática atual premente que se põe. Então há uma dependência muito grande de precedentes sem um controle de quem efetivamente tem legitimidade para criar precedentes. Até porque a nossa cultura de precedentes destoa da cultura americana, de onde se foi buscar, porque lá o caso é pensado em razão ao seu passado, ao momento pretérito, aqui nós criamos precedentes pensando em questões abstratas para o futuro. De que nós nos vinculamos não ao ratio decidendi, mas à opta dicta que é posta nos nossos precedentes. Isso faz de que aquela condição pela qual foi institucionalizado a conferir segurança jurídica seja, por sua vez, produtora de insegurança jurídica. No intuito de conferir o máximo de segurança jurídica, se cria zonas cinzentas que inseguranças jurídicas ficam instaladas. E isso é muito, novamente, aos nossos olhos, fácil de ser mensurado na condição toda que perpassa turmas recursais, turma regional de uniformização e a turma nacional de uniformização de julgados, com uma taxa de congestionamento muito maior do que a existente na Justiça Federal ordinária, e aí até aquela dúvida, afinal de contas, aonde está a ordinariedade e aonde está a especialidade, se não houve uma inversão de papéis representada por esses números até então, de que tudo aquilo que em determinado momento ascende à Turma Nacional de Uniformização de Julgados, em outro momento tem um sentido contrário de voltar para que seja posto em efetivação aqui. Essa relação vai e volta, esse fluxo contínuo, é um outro mecanismo de autoalimentação do próprio sistema. O sistema não consegue, em um tempo devido, pôr uma cláusula de barreira para que essas questões não possam ser novamente retroalimentadas, retroinjetadas dentro do sistema. Esse é um ponto de que não significa a necessidade de se decretar a morte da Turma Nacional de Uniformização de Julgados, mas de que esse ciclo tenha uma condição de chegar a um determinado momento e pôr fim àquilo que se está a apresentar efetivamente. Descortina também uma outra discussão que precisa ser posta e que precisa ser socializada entre todos os usuários do sistema, não necessariamente sobre um órgão de gestão, que é a quantidade absolutamente demasiada de decisões monocráticas proferidas dentro da Turma Nacional de Uniformização de Julgados. Já não me assusta um contingente entre 12 a 14 mil incidentes que são apresentados por ano. O que assusta é um contingente de 11, 12, 13 mil decisões monocráticas do presidente que são produzidas anualmente. De modo com que, em termos médios, nós falamos em 200 a 250 processos que são postos no colegiado para deliberação.
O problema não está na função do presidente, obviamente, mas no mecanismo pelo qual um órgão que era para ser colegiado decide prioritariamente de forma monocrática. Esses papéis dentro de um Estado de direito democrático precisa ser reestruturado, precisa ser pensado. Até porque isso foi muito bem explicado, obviamente, pelo professor Savares, e a natureza de composição pela qual a TNU tem. Essa condição efêmera entre a composição, entre os seus membros, que cria um outro cenário de que não necessariamente se tenha uma condição de segurança jurídica, ou para não bater em cima dessa tecla, que doutrinariamente pode ser controvertida, de previsibilidade daquilo que vai ser posto em conhecimento por parte do Poder Judiciário. Então, são questões de que foram apresentadas dentro dessa proposta, e que essa proposta perpassa, obviamente, portanto, por um cenário inicial, que é a identidade dos juizados especiais e a identidade do sistema recursal, a quem ele se propõe a prestar a atividade jurisdicional, qual é efetivamente a condição republicana e democrática de que inicialmente houve quando de previsão para a constituição dos juizados, que não é necessariamente só mensurada por número de servidores, por número de magistrados, por quanto isso representa dentro do orçamento do Poder Judiciário, de que há necessidade de dar maior vazão a preceitos constitucionais, talvez retirar uma certa dependência do sistema sobre precedentes, sobre enunciados, sobre questões de FONAGEF, por exemplo, e dar mais aplicabilidade ao texto constitucional. Não que se está falando que até o momento não se aplique à Constituição, mas aquilo que é substancial que seja posto e que seja mantido, de que as decisões não sejam decisões pensadas tão somente em cumprir um rito de passagem ou para recurso, ou para que as partes desistam por uma condição de frustração, e para que nós deixamos, em um segundo momento, esse ímpeto de uniformização, de sumularização, de engessamento jurisdicional em um sistema que justamente nasce no discurso que foi posto por um critério de simplicidade, por um critério de oralidade, que nada mais é do que uma outra dinâmica processual para separar o velho do novo, o clássico dessa postura original que fora pensado. Então, sobre isso tudo, existe uma série de gráficos que são postos. A tese foi finalizada em 2014, em razão desse relatório final. Os gráficos foram espelhados com os novos relatórios, com as novas estatísticas. É fato que o sistema recursal dos juizados especiais perdeu significativo espaço dentro dos relatórios do Justiça em Números. Isso aparece posto no site ou no link criado pelo Conselho da Justiça Federal para os juizados. O CNJ não está preocupado quanto talvez estivesse lá em 2011, de que são questões que por detrás desses números escondem algumas informações que são informações, digamos assim, do DNA pelo qual os juizados especiais foram pensados enquanto um sistema recursal, enquanto um mecanismo de dar conta de promessas que foram pensadas desde a construção da década de 80, com essa questão de desburocratização, de entender as peculiaridades do Estado brasileiro. Então, acreditando que o debate pode ser muito mais importante do que efetivamente uma condição monocrática ou de um monólogo, agradeço a oportunidade, novamente cumprimento ao Tribunal Regional da 4ª Região por ter aberto esse espaço de realizar um momento de pensar o Poder Judiciário a partir da academia, e a academia também compreender os dilemas que estão circunscritos ao Poder Judiciário, para que não se tenha um ímpeto resolutivo, mas sim de ter tanto a compreensão do tamanho, da estrutura e do sentido do problema. Muito obrigado.